Olá, tudo bem? Eu sou Milena Maranhos e antes de eu iniciar o curso de fato, quero falar um pouco sobre mim e sobre o meu currículo. Eu sou de Manaus, Amazonas, sou professora de língua portuguesa na Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, sou mestra em letras pela Universidade Federal do Amazonas, também sou pedagoga, embora eu não atue. Atualmente eu curso psicologia, ou seja, eu tenho três graduações, uma em letras, outra em pedagogia e outra em psicologia. Esse é um pouquinho do meu currículo. E o curso se chama Escrita Acadêmica e Formação, conectando conhecimento e comunicação. Quando nós falamos de formação, sobretudo no meio acadêmico, automaticamente já vem a palavra escrita acadêmica, porque quando nós estamos no meio acadêmico, nós precisaremos produzir escrita acadêmica, seja um artigo, seja um resumo, seja uma resenha, entre outros gêneros textuais. Todos eles têm a ver com o meio acadêmico, automaticamente nós vamos ter uma escrita acadêmica, certo? E a escrita acadêmica está sempre caminhando com a formação. Mesmo depois você fazendo uma pós-graduação, como a pós-graduação lato sensu ou estricto sensu, enfim. E aí a gente conecta conhecimento e comunicação, porque para eu produzir uma escrita acadêmica dentro da minha formação, eu preciso ter conhecimento, eu vou ter que conectar o meu conhecimento junto com a minha comunicação. São duas habilidades que caminham juntas. Ter o conhecimento sobre algo, bem como ter ali habilidades de comunicação, certo? Eu preciso ter as duas situações caminhando juntas. Diante dessa breve explicação, por que escrita acadêmica e formação, conectando conhecimento e comunicação, nós vamos de fato agora entender o contexto desse curso. Aliás, deste curso, né? Os objetivos do curso: compreender a importância da escrita acadêmica na construção e na disseminação do conhecimento, essa é a primeira situação. Identificar as características e os princípios fundamentais da escrita acadêmica e discutir como a comunicação e a formação acadêmica estão interconectadas. Esses são os três objetivos, os quais vocês vão ver no decorrer do curso, ok? Para, de fato, o curso acontecer, eu dividi em três módulos, e o primeiro chama-se Fundamentos da Escrita Acadêmica. Dentro do módulo 1, eu começo com o conceito de escrita acadêmica. Quando a gente fala escrita acadêmica, o que vem à sua mente? Quando eu falo escrita acadêmica, o que vem à sua mente? Pela introdução, lá no início, quando eu falei sobre o nome do curso, você já deve ter pensado alguma coisa como, escrita acadêmica tem a ver com a produção de gêneros textuais que estão na academia, estão no meio acadêmico. Muito bem, começa por aí. Mas depois você vai perceber que a escrita acadêmica não se restringe apenas ao meio acadêmico, ok? Nós vamos ter, digamos, um salto da escrita acadêmica para além da academia. O que é escrita acadêmica e como ela se diferencia de outros tipos de escrita? Então, para nós entendermos de fato o conceito de escrita acadêmica, nós temos aí o conceito, conforme o dicionário Michaelis, é a representação da linguagem falada. Quando você faz uma pesquisa sobre escrita no dicionário, ele traz o conceito, a representação da linguagem falada. E por que eu escolhi esse conceito? Porque você, quando decide produzir conhecimento, você está cheio de ideias. E aí você começa a falar, nossa, eu pensei nisso, eu pensei naquilo, eu pensei em tal coisa.
Ou seja, as suas ideias estão aqui e depois elas processam e passam para a fala, e você começa a dividir. Contudo, existe outro processo que é você passar da fala para a escrita. E aí nós vamos ter a representação de fato da linguagem falada. O que está aqui passa para o papel, passa a ser representado no papel. Então, esse é o conceito de escrita. Claro, tem uma relação com a escrita acadêmica, por quê? Porque nós vamos produzir o conhecimento dentro da academia, a partir da escrita, a partir da representação da fala, a partir daquilo que é discutido em sala ou em um grupo de pesquisa ou em algum ambiente que exija tal conhecimento de você, ok? E aí esse conceito, de fato, tem uma relação com a escrita acadêmica, como eu bem disse. Antes de nós avançarmos para o próximo conceito, por que se diferencia de outras escritas ou de outros tipos de escrita? Porque na escrita acadêmica você vai precisar basicamente ter um roteiro. Você não vai escrever de qualquer forma. Aqui, por exemplo, eu estou produzindo uma escrita acadêmica, bem como uma fala acadêmica. Perceba que eu não estou falando de forma aleatória, eu estou seguindo um roteiro. Perceba também que eu não estou falando de uma maneira tão solta. E aí, gente, beleza? Embora eu pudesse usar um pouco, certo? Contudo, eu me privo porque estou falando com pessoas que são graduandas, graduadas, pós-graduadas e assim por diante. Então, eu exijo um pouco mais da minha formalidade. Então, comece a perceber que, de fato, ela vai se diferenciar de outras escritas, porque no WhatsApp, quando você está conversando com seu amigo, você tem uma ideia, você compartilha ali da melhor forma que você acha, não é? Só que você não está muito preocupado, de seguir ali um roteiro. Na verdade, não existe preocupação, em seguir um roteiro. Você não está preocupado com a sua forma de digitar, ou de falar, ou de escrever. Você não tem preocupação com resultados, você não tem preocupação com uma seriedade, com situações que eu preciso ali de fato trazer para confirmar os meus dados. Então, é por esse motivo que a escrita acadêmica se diferencia de outros tipos de escrita. Aqui, a preocupação, digamos, é maior. Eu tenho preocupação com roteiro, com resultados, com a forma que eu vou escrever ou que vou falar. Eu tenho preocupação com quem eu vou trazer para confirmar a minha ideia e assim por diante. Nos outros tipos de escrita não existe essa preocupação. Quando você, por exemplo, vai escrever uma carta para alguém, não sei se hoje as pessoas ainda escrevem cartas, você não tem essa preocupação de, preciso trazer resultados, preciso fazer isso, preciso fazer tal coisa para atingir o objetivo, para produzir tal situação. Não há, mas na escrita acadêmica, sim. E é por esse motivo que ela vai se diferenciar de outros tipos de escrita. Depois mais eu vou mostrar quais são as características dessa escrita acadêmica e vocês vão perceber como de fato ela se diferencia de outras modalidades de escrita, ok? Bases da escrita acadêmica. Aqui já é o ponto, digamos assim, auge para você começar a entender por que ela se diferencia de outras. Na escrita acadêmica, eu preciso ter clareza, fácil de entender, compreensível, inteligível, segundo o dicionário Michaelis. Então, eu não posso chegar aqui e falar várias coisas que vêm à minha, como diz a minha mãe, que vêm à minha cabeça. Não é assim que funciona. Eu preciso ter um roteiro, eu preciso dizer que tal situação significa isso e que esse significado produz tal consequência. Veja que eu sigo um roteiro e eu explico para você por que existe esse conceito e por que esse conceito
produz tal consequência. Então, existe clareza, você consegue compreender, é compreensível. O seu texto precisa ser compreensível para qualquer pessoa. E é importante dizer, não apenas para a pessoa da sua área, mas para qualquer pessoa, seja da área, seja uma pessoa não da área, digamos assim, ok? Precisa também ter objetividade, característica ou caráter do que é direto. Se o meu objetivo é falar sobre a escrita acadêmica, não tem por que eu falar sobre o jogo do Flamengo, não tem por que eu falar sobre intolerância religiosa, não tem por que eu falar sobre o casamento de alguém que deu errado no mundo dos famosos, entende? Se o meu objetivo é falar sobre a estrutura da escrita acadêmica, eu não tenho que ficar pensando em outras situações que não têm relação com a estrutura da escrita acadêmica. Eu tenho que ser objetivo. Se o meu objetivo é falar sobre a escrita acadêmica, então eu vou pegar todas as informações que são, para mim, importantes e vou focar apenas a escrita acadêmica. Então eu tenho que ser direto. E às vezes o que acontece durante a escrita acadêmica, alguns, digamos assim, escritores, na hora ficam tão desesperados porque, meu Deus, o meu texto está muito pouco, eu não tenho quase nada. E aí ficam trazendo as mesmas informações, sendo que já foi ali cada uma delas falada, certo? E aí você fica trazendo as mesmas informações, ou seja, você não é direto, você é enrolão. E isso não é uma característica de uma escrita acadêmica. Eu preciso ser direto, objetivo. Olha, é isso e ponto. É isso. Precisa haver formalidade. Situação em que se emprega a língua padrão, língua culta, formal, como alguns conhecem, é utilizada quase exclusivamente na escrita. Então, aqui eu não posso dizer, tipo assim, né? O cara, fulano de tal, afirmou que todos nós somos seres humanos. Então, né, é que assim, não existe, digamos, esse vício de linguagem, não existe essa situação da fala mesmo na escrita. O meu texto é mais limpo, eu penso mais, na situação realmente de seguir a língua padrão que está prescrito ali na gramática normativa. E é por esse motivo que existe o papel do revisor ou do corretor. Você talvez não domine, mas aí você manda o seu trabalho para o revisor, para o corretor, ele vai ali corrigir, vai revisar e vai dizer o que precisa melhorar, o que está ótimo, o que há de erro, enfim, tá? Então eu preciso ter esse grau de formalidade na minha escrita. Não vou escrever de qualquer maneira, porque o texto é meu. Não é assim que funciona, tá bom? Agora vamos falar das características da escrita acadêmica. Mas você acabou de falar das características. Não, eu falei da base. O que é, na verdade, o que sustenta a escrita acadêmica? A escrita acadêmica é este livro aqui, mini livro, não é? E este mini livro está aqui, ó, sendo apoiado pela minha mão. Então, o texto acadêmico tem como base clareza, ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo e ele precisa ser formal. A partir disso é que entram as características. Para ser claro, eu vou fazer o quê? Para ser objetivo, eu vou fazer o quê? Para ser formal, eu vou fazer o quê? Aí sim eu utilizo as características para então dizer como ele vai ser claro, como ele vai ser objetivo e como ele vai ser formal, beleza? Agora sim, características da escrita acadêmica. Primeiro, quando eu vou ler um texto acadêmico, a escrita desse texto acadêmico precisa ter uma introdução, precisa ter um desenvolvimento e precisa ter uma conclusão ou considerações finais. E eu vou já falar a diferença entre conclusão e considerações finais, ok? Voltando.
A introdução do trabalho acadêmico é responsável por dar uma visão geral acerca da pesquisa que foi realizada, de acordo com Gonçalves, no ano de 2019, na página 21. Inclusive, eu vou deixar o artigo do Gonçalves lá no fim do curso, ok? Eu vou dizer a referência do artigo escrito por ele. Na introdução, então veja, para o texto ser claro, ser objetivo, para haver formalidade. Primeiro, o texto precisa ter uma introdução, porque eu não posso pegar um texto e jogar assim, ó, leiam aí, como dizem, se virem nos 30. Não tem como, gente. O texto não vai ser claro, não vai ser objetivo. Diante disso, eu preciso ter uma introdução. Ó, gente, foi o que eu fiz no início do curso. Gente, o título do curso é este, mas por que se chama assim? Aí eu fiz uma pequena introdução, expliquei os conceitos a respeito do curso, disse mais ou menos o que era. Eu fiz a minha apresentação, afinal, eu sou escritora, quer dizer, eu sou a escritora deste slide, mas também sou a produtora deste curso. E aí eu me apresentei. Então, a introdução de uma escrita acadêmica, de um trabalho acadêmico, é uma visão geral do trabalho. Eu preciso dizer quais são os meus objetivos, tanto geral quanto específicos. Eu preciso dizer a minha metodologia. Eu preciso dizer, na verdade, contextualizar e mostrar o porquê eu busquei fazer tal pesquisa. Inclusive, ali já precisa mostrar como o meu trabalho está organizado. Olha, no capítulo 1 você vai encontrar isso, ou no tópico tal você vai encontrar isso, em seguida você vai encontrar isso e tudo mais. Ali também precisa haver quem eu utilizei como base. Olha, para escrever esses tópicos, eu usei o autor tal, a autora tal. Ou seja, veja, eu estou mostrando o meu trabalho como um todo de forma resumida. A introdução serve para isso que eu acabei de explicar, para você mostrar a visão geral do seu trabalho. Porque sejamos sinceros, gente, nem todo mundo consegue ler o trabalho de maneira completa. Quando você está fazendo ali uma pesquisa, uma busca, você deseja saber qual trabalho é mais interessante para o seu trabalho. E aí você, vamos supor, o trabalho, sobretudo dissertações, teses, o trabalho tem mais de 100 páginas, então, assim, você não vai ler as 100 páginas, eu acho, não é? Contudo, a introdução vai te dizer se você vai ou não ler as 100 páginas. A introdução falou que o trabalho vai tratar disso, disso, disso. Esses conceitos são importantes, então eu vou guardar esse trabalho porque depois eu vou lê-lo por completo e aí eu vou tirar alguma coisa para a minha pesquisa, para o meu estudo. A introdução, digamos, é a porta do seu trabalho. E é por esse motivo que, na introdução, você faz essa visão geral. Explica tudo isso aí que eu já detalhei aqui na minha fala, ok? Então, a introdução é uma visão geral acerca da pesquisa que foi realizada. Combinado? É isso. Importante dizer, a introdução se diferencia do resumo. O resumo já é o quê? O resumo. Você pega as principais partes, digamos, do trabalho e diz, né, o que o trabalho é. Ó, o trabalho fala disso, nós utilizamos tal metodologia, ah, tem uma tendência para tal coisa, e pronto, acabou. A introdução não, a introdução vai, digamos, detalhar um pouco mais esse resumo, vai mostrar de uma forma um pouco mais profunda, porém não vai mostrar todo o trabalho, tá bom? É isso. Depois da introdução, nós vamos ter o desenvolvimento, que de fato é o trabalho feito. Ali você vai mostrar o referencial teórico, você vai mostrar tópicos e subtópicos. Vamos supor que o meu trabalho seja sobre depressão.
na minha área, no caso de psicologia, depressão na adolescência. E aí eu preciso de um referencial teórico, ou seja, de autores que falem sobre a depressão na adolescência. Eu preciso trazer base para o meu trabalho. Porém, ao fazer isso, eu tenho que fazer algo mais importante, que é pensar nos tópicos e subtópicos. E aí eu penso, poxa, se eu estou falando de depressão na adolescência, eu vou explicar o que é depressão, como a depressão se manifesta, quais são os diagnósticos, quais são causas e consequências. Depois eu vou explicar o que é adolescência e por que a adolescência é tão afetada pela depressão, entendeu? Então eu vou criando tópicos e subtópicos. Eu preciso ali de fato explicar a minha pesquisa. Se a minha pesquisa é sobre depressão na adolescência, lá no desenvolvimento eu preciso dizer o que é a depressão na adolescência. E aí vai depender muito do seu tipo de trabalho. Se o tipo de trabalho for uma revisão de literatura, vai seguir determinado caminho. Se for uma revisão de literatura com uma pesquisa, digamos, quantitativa, não é? Em que você vai a campo, aí já é uma outra estrutura, e assim por diante. Mas é a base, referencial teórico, tópicos e subtópicos. Ali você realmente, digamos assim, coloca a mão na massa. E por fim, como o próprio nome já diz, nós temos a conclusão ou considerações finais. E aí, neste momento, você precisa se perguntar: quais suas conclusões sobre o estudo? Minhas não, suas. Poxa, o meu estudo chegou aonde? O que eu posso trazer de resultado? Quais foram os resultados? E aí, claro, se diante dos resultados você tem intervenções, o resultado foi esse e assim, eu acredito que precisa haver tal intervenção. Isso você vai fazer nas considerações finais, ok? Ah, algumas instituições ainda usam conclusão, outras pararam de usar e deixaram como considerações finais. O argumento por trás dessa ideia é que conclusão é quando você já tem algo certo. Olha, a conclusão é essa, é isso e acabou. E aí não fica muito viável para os trabalhos acadêmicos, porque a sua pesquisa não é única, a sua pesquisa não é o fim. Pode ser que venha uma outra pessoa e diga assim: olha, o que você falou não é verdade, ou o que você falou tem um outro aspecto a ser apresentado. Olha, enfim, pode existir uma série de situações. E aí as instituições pararam de usar conclusão por causa disso e preferiram considerações finais. Olha, eu vou fazer algumas considerações, ou seja, vou mostrar um pouco do meu ponto de vista aqui, para a finalização desse trabalho, digamos assim, ok? Importante dizer um ponto agora que veio à minha mente magnífica, que no desenvolvimento, se você está falando, por exemplo, de uma pesquisa quantitativa, você vai trazer resultados, ok? E é no desenvolvimento, afinal, você precisa mostrar quais foram os seus resultados, ok? Então, só relembrando, esta é a base da escrita acadêmica, ok? E para que a clareza aconteça, para que a objetividade aconteça, a formalidade ainda não falei, mas para que aconteçam essas duas primeiras situações, duas primeiras, ficou ótimo isso. Você precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ok? Uso de fontes e referências, normas de citação e bibliografia. Ok, aqui nós estamos falando do trabalho como um todo também, sobretudo no momento do referencial teórico. Quando você vai fazer um trabalho acadêmico, uma escrita acadêmica, ela não vai ser feita de qualquer maneira, certo? Aí volta para essa questão aqui da formalidade, aqui, ó, ok? Para que ela tenha uma estrutura, para que ela seja formal, eu preciso encaixá-la dentro de um padrão. E aí o padrão pode ser a BNT, pode ser a APA, pode ser Vancouver, né? São, digamos, regras
que você precisa seguir para encaixar o seu texto acadêmico. Vamos supor que o texto acadêmico seja este mini livro aqui. E aí, perceba que este mini livro tem um formato. Ó, pode ver. Há um formato, existem alguns desenhos, as folhas são desta maneira aqui, ó, como vocês podem ver. Enfim, então veja, este livro ele não foi feito de maneira aleatória, certo? Há um padrão, há um modelo aqui. Eu poderia ter outro aqui, aqui já é uma agenda. Ó, o formato já mudou. Nós temos arames, nós temos mudança de cor, nós temos um elástico. Então, perceba. Ah, antes. As folhas, ó. Veja que o conteúdo, as folhas, estão dentro de um formato, dentro de um modelo. É a mesma situação que vai acontecer com o seu trabalho. O seu trabalho não vai ser entregue de qualquer forma. Eu não posso pegar as folhas e dizer, ó, aqui está a agenda ou o livro. Não, eu preciso de um modelo, eu preciso de um parâmetro, ok? E aí eu vou utilizar uma dessas. E é importante dizer algo que, para o seu texto ganhar clareza, objetividade, sobretudo relevância e ser formal, eu utilizo citações, ok? Se for uma citação direta, é a própria fonte falando, ou seja, eu pego de modo literal o que foi escrito lá e coloco no meu texto, sem mudar uma palavra. A partir do momento que eu começo a colocar a minha visão, que eu começo a colocar a minha interpretação a partir do que foi falado, essa citação deixa de ser direta e passa a ser uma citação indireta, e é por esse motivo que eu chamo de paráfrase, ok? É isso, tá? Então, para que o texto tenha aquelas bases, eu preciso usar fontes e referências. Mas não só isso, eu preciso seguir um padrão, um modelo, enfim, para que o meu trabalho ganhe, digamos, uma cara, ok? Só é pensar que todos nós temos conteúdos, nós somos pessoas únicas, nós temos características, podemos até ser semelhantes, digamos, no cabelo, mas nós temos características únicas e nós temos tudo isso dentro de um formato. Eu sou uma pessoa, você é outra, a outra é outra e assim por diante. É a mesma coisa que vai acontecer com o seu trabalho. O seu trabalho pode até falar da mesma situação que outra pessoa está falando, mas ele vai ter um modelo, ele vai ter ali uma característica, ok? Que vai dar sustento àquelas bases. Então, é isso. E para que haja essa base aqui, eu preciso ter uma introdução, ter um desenvolvimento, ter uma conclusão ou considerações finais, mas esse corpo, esse trabalho vai ser colocado dentro de uma norma, certo? A BNT, a APA Vancouver, e dentro ainda disso eu vou ter que utilizar citações, sobretudo. A principal preocupação, acredito, das normas é justamente você utilizar as citações, até para que não ocorra plágio ou situações semelhantes. Então, veja, são características que sustentam aquela base. Continuando. Outra situação que o seu texto precisa ter é uma argumentação lógica e coerente. Então, eu preciso fazer estas perguntas. Do que trata o estudo? Por que é importante? Por que foi pesquisado? Quais seus objetivos? Como aconteceu a pesquisa, no caso, a metodologia? Como esse trabalho está dividido, a fim de situar o leitor? Então, essas perguntas vão me dar uma argumentação lógica e coerente. Pense bem comigo. Eu estou aqui com você, aí eu falo assim: olha, gente, ontem eu estive na praia de Ponta Negra, é uma praia aqui em Manaus, e aí eu encontrei o meu ex, menina. Pois é, na segunda-feira eu comi pipoca. Veja que eu estava começando a falar de uma coisa e do nada eu mudei. O rumo se perdeu, a clareza se perdeu, a objetividade se perdeu. Ou, não sei se você já viu aquela pessoa no WhatsApp, inclusive um dia desse eu vi um Reels da pessoa falando sobre isso e eu ri horrores.
Não, sabe o que é? Eu queria te falar sobre a situação de ontem que aconteceu. Mas peraí, ai, peraí que meu outro celular tocou aqui. Peraí que eu vou parar para desligar a lâmpada. Ou seja, dentro de um assunto, de um tópico, de um conteúdo que a pessoa ia falar, ela coloca outros que não tem nada a ver. Então, quando isso acontece, eu vou ter uma argumentação sem lógica e incoerente. Ok? Então, por isso que eu preciso me perguntar. O meu estudo vai falar sobre o quê? Depressão na adolescência. Beleza, entendi até aí. Mas por que é importante? Ah, porque hoje os adolescentes têm mostrado índices altos de depressão. Mas por que foi pesquisado? Ah, foi pesquisado porque em tal lugar isso aconteceu e parece que vai acontecer em outros lugares também. Quais são os meus objetivos? Olha, com isso eu quero investigar isso, eu quero analisar isso, eu quero comparar tal coisa e assim por diante. Mas como que eu fiz esse trabalho? Ah, eu fui a campo, não, eu fiz uma revisão de literatura, enfim. E como esse trabalho está dividido? Olha, para eu explicar a depressão na adolescência, eu vou falar primeiro o que é depressão, depois eu vou explicar quais são as causas, as consequências, como acontece. Depois eu vou explicar o que é adolescência, como são as fases de desenvolvimento e assim por diante. Então, veja, isso torna o meu texto lógico e coerente. Poxa, tem um início, tem um meio, tem um fim. Nossa, faz muito sentido. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Comecei falando sobre o título do curso, depois eu expliquei o que é uma escrita acadêmica, perdão. Depois eu mostrei a base, na verdade, as bases da escrita acadêmica e como essas bases vão se estruturar. E aí eu comecei a mostrar as características da escrita acadêmica. E dentro das características, eu fui explicando o que é cada uma delas. Não foi uma coisa aleatória, sem lógica, não estou cortando o assunto. Conseguiram perceber isso? Detalhe, não sei se vocês perceberam, mas eu estou até enumerando. Ó, vou voltar aqui para que vocês possam perceber. Olha só, no módulo dentro do módulo 1, o primeiro ponto do módulo 1 é conceito de escrita acadêmica. Aí eu expliquei. Dentro do conceito de escrita acadêmica, que é o ponto 1, eu vou ter outro ponto que é o que é escrita acadêmica e como ela se diferencia de outros tipos de escrita. Dentro desse ponto eu tenho base da escrita acadêmica. Aí depois vem um outro tópico, características da escrita acadêmica. Dentro das características, eu vou dizer como se estrutura, como se usa as fontes e por que usar as fontes, e a argumentação lógica e coerente, ok? Veja aí que eu estou fazendo um percurso também, certo? Aí nós temos os erros comuns na escrita acadêmica que interferem lá no que vocês viram como formalidade do texto acadêmico ou da escrita acadêmica. O primeiro deles é a ambiguidade. Vou mostrar para vocês o que é ambiguidade. Joana e Luana foram à casa de seu namorado. Bom, Joana e Luana foram à casa de seu namorado. Mas namorado de quem? Da Joana ou da Luana? Viu que ficou uma interrogação aí? Então, é justamente isso. A ambiguidade é um problema em que o leitor fica se perguntando o que você quis dizer. E isso não pode acontecer. Um desses fatores que, digamos, causam a ambiguidade é o mau uso de pronomes possessivos. É quando basicamente você usa dois substantivos, dois nomes, Joana e Luana, no caso apresentado, e logo em seguida vem um pronome possessivo, porque você não sabe dizer de quem é. Aí você pode dizer assim, mas professora, se eu colocar no plural a coisa melhora. Joana e Luana foram à casa de seus namorados. Aí a coisa piora, porque quantos namorados cada uma tem? Parece-me que são muitos. Então, veja, você precisa evitar dois substantivos, dois nomes e em seguida um pronome possessivo, porque isso vai causar ambiguidade, um duplo sentido
Isso vai interferir na clareza, vai interferir na objetividade, porque eu não sei do que você está falando ou de quem você está falando, não ficou claro para mim, e automaticamente na formalidade. O texto perde totalmente, digamos, o seu formato, a sua, a sua padronização, digamos assim, ok? Outro problema que causa também a ambiguidade é a afirmação de palavra polissêmica. Veja comigo. O xadrez está na moda. Que xadrez? A blusa xadrez? O próprio xadrez? Não sei. Então, eu não posso pegar uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? Uma palavra que possui vários sentidos e afirmá-la. O xadrez está na moda. Eu não posso trazer uma afirmação, seja positiva, seja negativa, para a palavra. Eu tenho que especificá-la. Palavras que apresentam mais de um sentido, elas precisam ser especificadas. Então, o xadrez da roupa, ou a roupa xadrez, o jogo xadrez está na moda. Olha só, acabaria totalmente com ambiguidade, ok? No primeiro caso, você talvez esteja perguntando, ou vocês estejam perguntando, mas como eu poderia desfazer a ambiguidade? Também especificando. Joana e Milena foram à casa da primeira moça. Joana e Milena foram à casa da segunda moça. Ó, então, eu acredito que o melhor caminho sempre é você deixar muito específico. O primeiro autor disse tal coisa. Às vezes você faz uma sequência ali no texto acadêmico de autores, aí no próximo parágrafo, olha, o primeiro autor trouxe essa ideia. Porque se você diz o autor, depois de ter falado de vários autores, vai causar ambiguidade, tá bom? É isso. E o mau uso das formas verbo-nominais. Quais são as formas verbo-nominais antes de nós avançarmos aí? Gerúndio, que termina em NDO, andando, comendo, indo. Particípio, aqueles verbos que terminam em ado, em ido, em ada. Vou pensar aqui. Fechado, fechada. Enfim, existem os particípios irregulares, como feito, aceso, ok? E a forma de infinitivo, andar, comer, vestir, ok? Veja agora, a professora Milena viu a aluna andando. A professora Milena viu a aluna andando. Calma, quem está andando? É a aluna ou é a Milena? Não faz sentido, eu não sei se a Milena estava andando e viu a aluna ou se a Milena estava parada, viu, no caso, e a aluna que estava andando. Não faz muito sentido aí, não há uma compreensão, não há uma clareza, não há uma objetividade, beleza? Então eu não posso também fazer o quê? Usar dois substantivos e em seguida uma forma no infinitivo, ou no particípio, ou no gerúndio, perdão, porque vai causar isso. Quem é que estava fazendo a ação? Eu não sei se é a Milena ou se é a aluna, beleza? Então, essas três situações não podem acontecer porque elas vão causar ambiguidade. Claro que existem muitas outras situações e quando o seu texto passar por um revisor, um corretor, com certeza ele vai identificar. Mas já estou deixando aqui. Porque é uma situação, é uma característica ruim para o seu texto, e se ela aparecer, vai mexer lá com as bases da nossa escrita acadêmica, tá bom? Então, só reforçando aqui, características que sustentam a escrita acadêmica. Tenho que ter uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão ou considerações finais, uso de referências, ok? De uma norma. Preciso pensar nessas perguntas porque precisa haver uma argumentação lógica e coerente. E agora nós temos as problemáticas da escrita, que são características que você não deve seguir, e a primeira delas é a ambiguidade. Eu não posso fazer o quê? Mau uso dos pronomes possessivos, dois substantivos e em seguida um pronome possessivo. Não posso afirmar uma palavra polissêmica, eu tenho que especificá-la sempre, assim como no primeiro caso.
E no último caso, a mesma coisa. Usar dois substantivos e em seguida uma dessas formas. Andando, a professora Milena viu a aluna. Olha só, o andando já pertence a Milena e não mais a aluna. Então, fazer essas mudanças é, digamos assim, um ponto essencial. Outra problemática, ou seja, erro que você não deve fazer na escrita acadêmica, embora seja comum, é a generalização. Aplicar conceito, qualidade, conclusão de análise, etc., a todos os elementos de um grupo ou a todo um conceito geral. É basicamente dizer que todo mundo é uma coisa, que todo mundo é outra coisa, que todo mundo faz isso, que todo mundo faz aquilo, sendo que não é verdade, porque existem as exceções. Quando você utiliza a generalização, você demonstra que você não domina o conteúdo do qual você está falando. Porque quando eu digo todo mundo, mas quem é esse todo mundo? De onde você tirou isso? Porque, por exemplo, se eu digo todo mundo gosta de sorvete, é uma falácia, porque pode existir uma pessoa que não gosta de sorvete. Viu aí como a generalização prejudica? Não, existe a exceção. Nem todo mundo faz isso, nem todo mundo tem essa reação, ok? Trouxe aqui, por exemplo, uma sequência de noções temporais que fazem ser uma generalização. Desde o princípio, desde o passado, desde épocas antigas, desde o início de tudo. Quando você fala desde o início de tudo, as pessoas já tomavam sorvete. Desde o início de tudo, não, não é bem assim. Pode ser que a partir de determinado período, maioria das pessoas tenham ali acesso ao sorvete e passassem, a partir de determinado momento, a tomar sorvete. Ok? Viu aí? Eu não posso generalizar, porque a generalização mostra que eu não tenho domínio, que eu não consigo demonstrar de forma específica em que momento ou como tal situação aconteceu, ok? Além da generalização, nós temos falhas na construção de argumentos. Uma dessas falhas é a generalização, só que existem outras. Para eu não ficar explicando de uma por uma, eu trouxe todas dentro de um texto e é um erro que você não pode cometer. É cometer qual erro? Falhas na construção de argumentos. Eu vou ler, depois eu vou dizer quais são esses destaques e depois eu vou enumerar. Quais são os erros? Quais são as falhas? Um, dois, três, quatro e cinco. Todo mundo sabe que as redes sociais são ruins, porque é óbvio que as pessoas passam o dia inteiro olhando para os celulares e isso é péssimo. Eu mesmo já vi várias pessoas dizendo que não gostam de redes sociais, então deve ser verdade. Além disso, a vida real é muito melhor do que ficar preso no celular. Eu acho que é claro que as redes sociais são a principal causa do isolamento social, mas não sei muito bem como explicar. Também não adianta tentar argumentar contra isso, porque todo mundo percebe que é assim. Se as pessoas realmente soubessem como a tecnologia prejudica a sociedade, elas tomariam uma atitude agora. Eu acredito que as redes sociais deveriam ser banidas, porque isso, perdão, vai resolver todos os problemas de socialização. É um texto produzido pela IA. Eu vou falar um pouco da IA lá na frente, mas já quero adiantar que a IA não pode ser a base do nosso trabalho. Como assim? IA, faz aí um artigo científico para mim. Isso não é legítimo, ok? Isso não é certo. E é por esse motivo que eu estou dizendo que não deve ser a base. E muitas das vezes a gente nem pode confiar na inteligência artificial. Eu mesma já fiz algumas argumentações com a inteligência artificial e ela mostrou pontos de vista
que estavam errados de acordo com os estudos ali que eu tinha, ok? Sobretudo da gramática normativa. Eu dizia, não, isso conforme a gramática normativa está incorreto, está inadequado. Aí ela dizia, não, está certo. Aí eu pedi, então demonstre não. Mostre para mim quais autores defendem essa sua ideia. E ela não tinha autores que defendessem. E aí é por esse motivo que eu, Milena, não confio na IA e ela não é a base do meu argumento, ou da minha escrita, ou do meu trabalho. Claro que eu uso ali para auxílio. Por exemplo, eu queria um texto que mostrasse falhas, como generalização, contradição, achismo. E eu, assim, não tinha como pensar. E eu falei: olha, inteligência artificial, eu preciso de um texto assim, assim, assim. Dá um help aí, ajuda. E ela fez para mim. Então, veja, não foi a base do meu trabalho ou do meu mini curso, mas me auxiliou. Enfim, só queria fazer esse, digamos, aviso, queria deixar esse aviso, porque é um texto produzido pela inteligência artificial, e aí as pessoas já acham que é a base. Não é assim que funciona. Vou falar disso lá na frente outra vez. Primeiro problema, a primeira falha é a generalização. Todo mundo sabe que as redes sociais são ruins. Não, existem pessoas que nem celular têm, existem pessoas que nem rede social têm, então elas não podem dizer que as redes sociais são ruins. Consequentemente, não é todo mundo. Viu aí que generalizar já traz um problema na argumentação dele, porque pode ser que haja aqui do outro lado alguém que diga assim: não, não concordo com isso. E é por esse motivo, repito, que a gente evita a generalização. Mas se eu não posso generalizar, o que eu faço? Se você fizer uma pesquisa, uma revisão de literatura, na verdade, fizer um levantamento já na sua revisão de literatura, você vai perceber uma linha temporal, por exemplo, que, sei lá, a partir de que momento as pessoas passaram a tomar sorvete? A partir de 1800, 1900, tal. Eu não sei, só estou chutando aqui. Ou seja, não é desde o princípio, é desde o ano tal. Quando você faz o levantamento de literatura, automaticamente você vai ter os dados a seu favor. E aí você vai poder dizer, não é desde o princípio, é desde tal ano que isso acontece, porque com certeza vai ter uma base ali em todos os artigos dizendo a mesma informação, embora os resultados sejam diferentes, por exemplo. Ok, porque é óbvio que as pessoas passam o dia inteiro olhando para os celulares e isso é péssimo. A pessoa afirmar com tanta certeza algo, sendo que não tem, pode perceber aí, que não existe, não há, não tem, como vocês dizem, base para o que ele está falando. É óbvio que as pessoas passam o dia inteiro olhando para os celulares. Não, eu tenho o meu celular e eu não passo o dia inteiro olhando para ele. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Veja, mais uma vez eu quebro a generalização dele, porque ele fala que as pessoas passam o dia inteiro olhando no celular, olhando, na verdade, para o celular, e ele afirma com tanta certeza, sendo que não é uma certeza. Ok? Então eu não posso afirmar, usar expressões que indicam tanta certeza, que dizem assim, ó, mas está na cara, é óbvio, mas não é para todo mundo, ok? Eu mesmo já vi várias pessoas dizendo. E aí, como argumento de autoridade, ele se coloca, sendo que não existe base nenhuma para o que ele está afirmando como verdade. Uma situação é você se trazer como base de argumentação porque você fez uma pesquisa, por exemplo. Outra situação é você só se colocar para encher linguiça e dizer que aquilo é verdade. Por exemplo, na minha dissertação, depois a gente vai ler um trecho dela, eu me coloquei como parte da pesquisa porque eu era a única, eu tinha feito a pesquisa, eu tinha conversado com as pessoas e tinha recolhido algumas
problemáticas. Então, eu me coloquei, mas por quê? Porque eu tinha um contexto para me colocar e eu tinha base para o que eu estava afirmando. Na língua portuguesa acontece tal situação porque eu analisei os dados e eles condizem com o que eu estou falando. Perceberam a diferença? Aqui ele só está se colocando, usando a sua pessoa, mas não existe base alguma. Então eu não posso afirmar sem ter base, ou eu não posso me colocar como base, sendo que eu não tenho base. Eu acho outra problemática, outra falha é você usar o achismo. E veja que é uma contradição, porque ele começa dizendo é óbvio, é certo, e depois vem um eu acho. Achismos não funcionam para uma escrita acadêmica. Ou você tem certeza a partir do que você estudou, ou você não tem certeza. Mas não existe meio termo. Eu acho, eu, eu acho. Não existe isso. Ou é, ou não é. Ou existe uma tendência, ou não existe uma tendência. Ok? Por esse motivo, quando nós estamos fazendo ali a pesquisa, colocamos percebemos, notamos, porque é uma tendência. Ah, mas eu não tenho tanta certeza assim, mas eu percebo que existe uma tendência para tal coisa. Ok, então eu percebo, eu noto, nós notamos, nós percebemos, beleza? Mas colocar o achismo é um problema grave, porque isso não demonstra nem tendência nem certeza. Não demonstra nada, apenas a tua opinião no meio de nada. Continuando. Mas não sei muito bem como explicar. Como se você estava explicando, agora você não consegue explicar. Também não adianta tentar argumentar contra isso. Como se agora há pouco você estava argumentando contra isso. Porque todo mundo percebe, e mais uma vez, a generalização. Qual é a problemática aí desse texto como um todo? Na verdade, quais são as problemáticas? Primeiro, generalizar, evita generalizar, ter certeza de algo, usar expressões que indicam certeza, mas não é uma certeza de fato. A gente indica ali expressões que demonstrem uma tendência, ok? Se colocar sendo que você não tem contexto algum para se colocar, não existe base alguma para se colocar. Então, primeira problemática, repetindo, generalizar, afirmar situações, usar expressões de certeza, sendo que não existe uma certeza. Terceira situação, se colocar, sendo que não existe base alguma para você se colocar. Quatro, usar achismos e contradições. Ou você continua afirmando algo até o fim, ou você não afirma esse algo, afirma qualquer outra coisa. Agora não pode. Eu afirmar algo com muita certeza e depois eu afirmar outro algo. Não, não pode. Eu não posso ter contradição na minha escrita acadêmica. Inclusive, a contradição invalida tudo que eu falei. Porque como se ela defendia uma coisa e agora não defende mais? Não faz, não faz sentido, ok? Continuando, a outra problemática é o uso excessivo de jargões. E eu trouxe um texto para que nós possamos perceber essa problemática. No presente caso, é imperioso salientar que a pretensão deduzida em juízo encontra-se amparada pelo postulado da supremacia do interesse público, conforme preconizado pelo artigo 37 da Constituição Federal, o que, por conseguinte, justifica a invocação do princípio da legalidade estrita, a fim de que se estabeleça o devido processo legal. Nesse sentido, em face da ausência de preclusão temporal para impugnação das decisões interlocutórias e tendo em vista a ausência de nulidade insanável que macule o feito, deve-se considerar a legitimidade ativa do autor, conforme prevista no Código de Processo Civil, uma vez que, não obstante a ausência de interesse recursal, a parte autora demonstra a necessidade de manifestação judicial
para a obtenção de uma decisão final. Destarte, resta clara a inexistência de perínculo in mora, eu acredito que seja assim a pronúncia, dado que o alegado dano irreparável não se consubstancia em uma situação fática que requeira a concessão de medida liminar, tampouco se pode falar em fumus boni juris, uma vez que o direito invocado pela parte recorrente carece de fundamentação jurídica robusta que respalde a tutela antecipada. Vamos com calma, tenhamos calma. Não é que você não pode usar termos da sua área, até porque é o caso do direito, é o caso de letras, é o caso de matemática, enfim. Todas as áreas têm termos específicos para explicar determinada situação. Por exemplo, o direito tem aí pretensão, deduzida e juízo, serve para alguma situação. Letras, signo linguístico, serve para alguma coisa. Matemática, geometria, serve para alguma coisa. Não é que eu não possa usar, mas se eu for usar, eu tenho que fazer o quê? Evitar o excesso. Eu não posso, a cada passo do texto, colocar um termo que as pessoas não vão entender. Você pode perceber que nesse texto, a cada passo, existe um termo técnico. E até demais, o que prejudica a clareza, prejudica a objetividade. O texto está muito bem formulado dentro de alguma norma, está muito bem escrito, sem erros, digamos assim, de língua portuguesa, está formal. Porém, a clareza e a objetividade dele estão comprometidas. Então, não adianta eu ter um texto perfeito, um texto bem pensado, no que tange a formalidade, mas eu não ter clareza e eu não ter objetividade. Isso quebra totalmente o texto, ok? Se você for usar, por exemplo, é o caso do direito, que eles têm muitos termos assim, inclusive do latim, o certo seria abrir uma nota de rodapé, ou colocar entre parênteses, pretensão deduzida em juízo é tal coisa, ou abre uma nota de rodapé para que nós possamos entender. Ou usa outras palavras, usa sinônimos se houver para que o leitor possa entender. Porque às vezes uma pessoa vai ler o seu trabalho, ela não é da área. Ah, mas eu vou fazer o meu trabalho porque só as pessoas da área vão ler. Não, não é assim que funciona no meio acadêmico. Pessoas de outras áreas também vão ler. Principalmente se o seu conteúdo, se seu estudo é algo inédito. Geralmente isso acontece nas teses de doutorado. Poxa, o fulano falou disso, sendo que nunca ninguém falou. Vou ler. E aí o que acontece? Ele se depara com muitos termos técnicos e aí você perde o leitor, né? E perde ali o que poderia vir como consequência. Ok? Então, evitar o uso excessivo de jargões. Use sinônimos. Se você realmente precisa utilizar aquele termo técnico, explica primeiro ou coloca uma nota de rodapé, ok? Porque se você fizer aí o uso excessivo de jargões, você vai prejudicar tanto a clareza quanto a objetividade, e é uma coisa que acontece aqui também. Quando você se contradiz, você usa achismo, isso quebra totalmente a clareza, quebra a objetividade do teu texto, ok? Diante de tudo isso, como adaptar a escrita para diferentes leitores, especialistas e leigos? Porque o que acontece? Se a pessoa for uma especialista na área, tudo que ela lê, ela vai compreender, porque afinal é da área. Mas se for um leigo, como faz? Um dia desse, antes de eu fazer a leitura da minha própria dissertação, eu procurei um artigo do qual, na verdade, o qual tratasse do seguro-desemprego e servidor público. Eu queria saber se um servidor público tinha como direito o seguro-desemprego. E aí eu fui procurar os artigos.
Eu acho que dos 6 artigos que eu procurei, só consegui entender perfeitamente um. Afinal, gente, eu não sou advogada, eu não sou professora do direito, eu não sou nada disso. Eu sou uma leiga, se for pensar, na área do direito. E aí eu não consegui ter a informação da qual eu precisava porque existia muito termo técnico e eu não conseguia fazer uma acepção. E eu, gente, óbvio, né, como qualquer pessoa leiga, não vai parar o seu tempo para, poxa, eu preciso entender esse artigo, mas calma aí, que eu vou dar uma pausa agora no artigo para pesquisar o que é, sei lá, nulidade, sem efeito, não sei, eu não sou do direito, só estou dizendo aqui, soltando algumas palavras. Não vou procurar o que é crime inafiançável, enfim, eu não vou parar, eu quero a resposta ali e já, ok? Então a gente tem que pensar nessas situações também, ok? Diante disso, eu quero fazer a leitura da minha dissertação, por quê? Porque, antes de eu lê-la, vou explicar. Porque durante a minha banca de mestrado, no que tange ao processo final, que é o momento ali em que a pessoa vai ser avaliada e vai receber o título de mestre. Um professor que não era da minha área de pesquisa disse que eu havia começado muito bem a minha dissertação, porque eu comecei falando de uma forma tão simples, mais formal, mas objetiva, mais clara, que ele, que não é da área, ele é de uma outra área, mesmo sendo de letras, ele conseguiu compreender. Aí ele falou: você poderia ter continuado assim até o fim do seu texto, mas na metade do texto, que foi no desenvolvimento, você começou a ser muito mais técnica. Não é que você não precisasse ser técnica, você poderia ser. Só que você se tornou técnica demais e aí eu comecei a me perder na leitura, né? Foi uma crítica durante a minha minha prova final, digamos assim. E aí eu vou mostrar para vocês agora como eu fiz. E aí a gente vai discutir um pouquinho como a gente consegue adaptar essa, digamos, área nossa para quem é leigo, para quem não é da área. Introdução da minha dissertação. Ele tá bodado, tá até o tucupi, é maceta. São expressões comuns no estado do Amazonas, as quais significam, respectivamente, dormindo profundamente, muito cheio, muito grande. Perceba que eu explico, ó, são expressões muito regionais. Se você não é do Amazonas, possivelmente eu falasse, né? Olha, ele tá bodado, tá até o tucupi, é maceta, você não conseguiria compreender. Contudo, eu deixo explicado o que é dormindo profundamente, muito cheio, muito grande. Então, veja, eu não deixei para você fazer o papel. Vai lá pesquisar. Não é assim. A gente, quando começa a utilizar, a escrever a nossa pesquisa, o nosso trabalho, a gente precisa, sobretudo quando existem termos técnicos. Olha, eu estou falando desse termo técnico e ele significa isso. Olha, eu estou falando dessa expressão e ela significa isso, ok? Qual idioma? Perdão. A minha inteligência artificial está falando aqui. E aí eu continuo. Elas podem dar a percepção de caos na língua, já que tais expressões não são faladas em outros estados brasileiros e, como consequência, podem não fazer sentido aos seus moradores, o que talvez resulta na idealização de que as pessoas não entendam, embora sejam falantes da mesma língua. Então, veja, eu começo de uma forma muito simples, eu explico essas questões aí do estado do Amazonas e eu já trago um termo técnico. Elas podem dar a percepção de caos na língua. Você nem sabe o que é caos na sociolinguística, mas você já entendeu que o caos tem a ver com essa variação de termos aí no Brasil, certo? Então é isso. Continuando. Uma das teorias linguísticas
que se ocupa com a variação é a sociolinguística variacionista. Ela visa a relação entre sociedade e língua e mostra que, apesar dessa heterogeneidade, a língua, especificamente a fala, é um sistema organizado, não há caos nela. Expliquei o que é o caos, expliquei ali o que é variação, mesmo que não diretamente, e disse que quem estuda isso é a sociolinguística, e ela faz uma relação. Aí eu especifico um pouco mais entre língua e sociedade. Então, como que você adapta a sua escrita às pessoas leigas? Você começa sempre com uma situação simples que tem a ver com a realidade do teu leitor. Eu vou explicar um pouco isso mais lá na frente, mas eu já vou adiantar aqui. Então, você sempre contextualiza a partir de uma situação que o teu leitor convive ali, ok? Depois você traz um termo técnico para explicar a situação que o teu leitor vivencia. Depois você mostra quem estuda isso. Depois você vai trazendo os conceitos da área. Olha, a sociolinguística estuda isso, e daí ela vai falar dessa situação, vai falar dessa outra situação, que tem tudo a ver com o que eu acabei de explicar, ok? Eu vou continuar. Ela visa a relação entre sociedade e língua e mostra que, apesar dessa heterogeneidade, a língua, especificamente a fala, é um sistema organizado, não há caos nela. Tal argumento, dentro dessa área de estudo, advém da ideia de que, não obstante, a realidade das pessoas influencie na maneira como elas falam e avaliam a língua que usam. E aí é uma citação de Izete Coelho. Veja, volta lá para a característica que eu falei. Para eu trazer clareza, objetividade, eu uso uma citação para isso, para embasar o que eu estou falando. A língua como um todo, fala e escrita, não perde sua estrutura composicional. A fim de eliminar essa noção de caos, a área de estudo escolhida explica a existência de fatos internos e externos à língua, os quais indicam que toda a produção linguística falada é feita de acordo com processos linguísticos ou sociais. Ou seja, isso que está acontecendo é maceta, ele está bodado e assim por diante. Existem processos da própria língua e existem processos sociais. Veja, não precisei fazer com que você fosse ao dicionário procurar do que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que ela está querendo dizer aqui. Entende? Em meio a esses conceitos, percebemos, durante algumas observações feitas na fala de pessoas manauaras, seja na escola, seja no jornal televisivo, seja na universidade, certas mudanças quanto ao uso das orações relativas, respectivamente a relativa copiadora e a cortadora. E aí eu trago os exemplos. Então, olha, tudo isso para dizer o seguinte, que nós estamos percebendo esses conceitos dentro de algumas falas das pessoas manauaras, agora especificamente nas orações relativas. E aí eu trago alguns exemplos e vou fazendo esse percurso. Então, repetindo, como eu torno a minha fala, a minha escrita acessível para todo mundo? Primeiro, traga um caso prático, traga uma situação da vida cotidiana. Possivelmente na sua área deve ter alguma coisa que tenha uma relação com a sociedade. Depois, explica o que isso significa e qual é a relação, perdão, quem estuda isso, qual é a relação dessa situação vivenciada com a área. E aí, se você não quer falar especificamente daquilo, aí você vai dizer, olha, essa situação acontece na mesma proporção nessa outra situação. E aí você desenvolve já outra situação. Agora, se a situação for a primeira, você só vai ali desenvolvendo a primeira situação, ok? Então, essa basicamente seria a dica para adaptar a escrita para diferentes leitores, especialistas e leigos.
vai explicando o que é, vai fazendo o conceito, mas vai explicando o que é, mostra como isso está na sociedade, como isto está na realidade do teu leitor. Isso vai fazer total diferença, ok? Agora, nós vamos para o módulo 2, conectando conhecimento e comunicação. Quero falar da escrita, na verdade, do papel da escrita na construção de conhecimento. A escrita serve para alguma coisa ou só serve para eu fazer um trabalho, publicar um artigo ou ganhar nota? Como os textos acadêmicos contribuem para o avanço da área de estudo? Então, o papel da escrita na área de estudo. Primeiro, eu formo futuros pesquisadores, porque se eu tenho interesse em fazer pesquisa em tal área, alguém que também tem interesse vai ler o teu artigo, a tua escrita e vai se interessar. É como se fosse uma cadeia, uma pirâmide, não é? E aí, a escrita acadêmica possibilita a formação de futuros pesquisadores, porque se eu quero fazer o conhecimento daquela área acontecer, então eu preciso me tornar um pesquisador, eu preciso também fazer o mesmo caminho de um pesquisador. Eu faço mais o quê? Geração e disseminação de conhecimento. Se eu faço pesquisa, se eu faço uma escrita acadêmica, automaticamente eu gero conhecimento e eu espalho esse conhecimento. É automático, gente. Não tem como você fazer uma escrita acadêmica para determinada área ou sobre determinada área sem que haja geração e disseminação de conhecimento. Eu me lembro, inclusive, quando eu fui olhar minha dissertação, 5 dias depois que eu havia publicado, já tinham 20 downloads. Aí hoje fui fazer outra pesquisa a fim de mostrar, né, para vocês a minha dissertação e vi que estava chegando aos 160 downloads. Eu falei, minha gente, a minha dissertação chegou a esse nível, ou seja, geração e disseminação de conhecimento. Alguém que tem interesse por isso foi lá pesquisar, alguém que me conhece, quer saber o que eu fiz, no que eu me especializei no mestrado, foi lá, geração e disseminação de conhecimento. Revisão e refinamento de teorias existentes, porque quando você faz uma pesquisa, você diz, eu vou pesquisar tal coisa, mas o fulano também já pesquisou. E aí você faz uma revisão e um refinamento. Olha, é isso mesmo que ele falou, ou não, não é isso. Vamos contradizer isso daí. E aí a gente faz um refinamento das teorias existentes, vai mostrando novidades ou não, vai só confirmando ou não, e assim por diante. E, por fim, nós fazemos aí uma construção de uma base de evidência. Quanto mais pesquisas, mais evidências eu tenho. Na psicologia, a gente trabalha com muita evidência. A depressão é causada por isso. Evidência. Onde está isso? Então, é importante, inclusive, para dizer mesmo, né? Olha, isso acontece por tal motivo. E tem base, tem evidência. Está ali, ali, ali. Certo? Então, a questão aí da escrita acadêmica, os textos acadêmicos, eles contribuem para esses pontos e, sobretudo, para a construção de uma base de evidência, ok? É isso. Continuando, a função do autor na criação de novos saberes e na construção do campo do conhecimento. Você é autor, você vai escrever o texto, não é isso? E como é que, voltando aqui é como os textos contribuem. Seu trabalho vai servir para tudo isso. Mas como você contribui agora? Primeiro, você consolida campos de estudo, porque se você pesquisa uma coisa, opa, o fulano pesquisou. Olha aí, já se consolidou que você faz parte daquele campo de estudo. Não, mas não tem pesquisa sobre isso. Não, sim existe, o fulano pesquisou, você consolidou não só apenas você como pesquisador, como também o campo de estudo. Você faz parte disso. E influência nas práticas e políticas. Muitas vezes as práticas que surgem, as políticas que surgem, advêm das nossas pesquisas. Olha, fulano pesquisou, não sei quantas pessoas precisam de alfabetização, por exemplo.
Olha, é importante criar políticas públicas. Enfim, nosso papel aí é para a consolidação de campos de estudo e influência nas práticas e políticas. Eu me lembro, inclusive, que quando eu publiquei um artigo, foi em 2017, sobre os direitos humanos e a literatura na sala de aula. As pessoas não sabiam bem como eu poderia fazer, porque era um cumprimento de uma agenda da Secretaria de Educação. E aí, como é que faz isso? Como que coloca direito e literatura juntos? Dá para fazer isso? E eu fiz uma pesquisa sobre isso, e aí eu influenciei na prática, porque hoje meu artigo serve para outros professores também que fazem parte da área e não sabem, ou sabem, não sei, querem aperfeiçoar essas práticas aí de como eu posso fazer a relação entre os dois. Quem sabe um dia os meus trabalhos possam atingir as políticas públicas, enfim. Ok? Então, eu tenho esse papel, você também tem esse papel. Usar uma linguagem clara e acessível sem perder a profundidade do conteúdo? É possível isso? Claro que sim. Então, como que eu uso? Aí eu volto para o que eu havia falado lá na parte de como tornar acessível. Então, usar uma linguagem clara e acessível sem perder a profundidade do conteúdo é possível? Sim. Como eu faço? Trazer um exemplo prático ou uma situação cotidiana para que a sua linguagem seja clara e acessível. A primeira coisa que você faz quando você está escrevendo é trazer um exemplo prático ou uma situação cotidiana, conforme eu demonstrei. Relacionar o conceito com o caso apresentado foi o que eu fiz lá na minha dissertação. Explicar o conceito e desenvolvê-lo e siga as orientações que eu deixei sobre a escrita acadêmica. Adoro! Enfim, então só recapitulando, quando você está escrevendo, você mostra um exemplo prático que é palpável para a pessoa, uma situação cotidiana, ok? Depois você relaciona, olha, isso que você faz tem a ver com tal conceito dentro de tal área. Mas o que é esse conceito? Esse conceito é isso, isso e isso. Ele trabalha tal coisa, tal coisa, tal coisa. E só é seguir as outras dicas que eu deixei. Ok? Então é assim que a gente faz uma, digamos, uma linguagem clara perdão, é assim que a gente faz uma linguagem clara e acessível, e é assim que a gente adapta o nosso escrever tão, digamos, da área para pessoas que são leigas, ok? Só imaginar que quantas pessoas não foram salvas por causa de artigos, de pesquisas sobre a questão do Covid. Veja bem, mas eu não sou da área da saúde, não é isso e não é aquilo, sim, mas o trabalho pode fazer diferença. No caso, eu trouxe da área da saúde para demonstrar, porque a pandemia foi algo assim que impactou globalmente, mundialmente. Mas veja que o estudo, a escrita acadêmica possibilitou a salvação, não é o melhor termo, mas foi o que eu encontrei agora para, de fato, ali, a situação que parecia sem solução, ok? É isso. Continuando, nós temos agora o módulo 3, aplicando a escrita acadêmica no processo de formação. Então, você viu aí como a escrita impacta na área de estudo e como você pode impactar na área de estudo. Agora, como que a gente vai fazer isso no processo de formação? Isso é para quando depois de você sair da faculdade, para a sua vida, como que a escrita acadêmica influencia na sua vida como um todo. Afinal, você sempre está em processo de formação. Não é só no momento ali da academia, é pós-academia também. A importância da escrita acadêmica na formação profissional e acadêmica. Como a escrita é uma ferramenta essencial na formação intelectual. Quando você escreve, automaticamente você desenvolve pensamento crítico, você aprofunda o conhecimento e você organiza o pensamento crítico. Porque quando eu tenho interesse em escrever ou falar sobre algo, eu vou desenvolver esse pensamento. Eu vou aprofundar, eu vou buscar, eu vou estudar. Só que quando eu passo ele para a escrita, eu vou organizar. Está tudo aqui, ó. E quando eu passo para a escrita, eu organizo esse pensamento crítico. Então,
A escrita é uma ferramenta essencial na formação intelectual? Com certeza, porque ela me permite desenvolver o meu pensamento crítico, ela me permite aprofundar o meu conhecimento e ela me permite organizar o pensamento crítico. E isso serve não só para você como um acadêmico, mas para você como um profissional. Porque hoje, por exemplo, eu sou professora, já saí do mestrado e tal, mas se eu quiser desenvolver alguma coisa como professora, por que não? Eu vou estar fazendo todos esses passos aí. Desenvolvimento do pensamento crítico, aprofundamento do conhecimento e organização do pensamento crítico. Não preciso estar apenas dentro de uma academia, dentro de uma faculdade, para a escrita acadêmica funcional, para fazer aí a minha formação intelectual andar com a escrita acadêmica, ok? E nós temos o impacto da escrita na carreira acadêmica e profissional. O primeiro aí é a credibilidade e reputação, ou seja, você passa a ser autoridade no assunto. Ah, o fulano fala de tal tema, é bom você procurá-lo. Ah, o fulano tem tal artigo, é bom você procurá-lo. Ou seja, você se torna realmente alguém com credibilidade e com reputação. E eu acho que por esse motivo, agora é um achismo, porque eu não tenho certeza mesmo, que as pessoas realmente devem fazer porque fazer o quê? A escrita acadêmica, porque eu acredito, agora é uma certeza, que de fato a escrita acadêmica, a produção de conhecimento traz credibilidade e reputação. Sim. Por esse motivo estou aqui, por exemplo, ministrando um mini curso, afinal, os meus trabalhos me levaram a uma credibilidade e a uma reputação e, consequentemente, me trouxeram aqui. Promoção e ascensão profissional, de fato isso acontece, você pode ter uma oportunidade de trabalho muito boa, ou se você já é servidor público, ao estudar, fazer uma especialização, um mestrado ou um doutorado, automaticamente o seu salário sobe, porque você sobe também de progressão, você progride, né? Você sobe de nível dentro do serviço público. Então, eu acredito que a escrita acadêmica, você estudar, você fazer pesquisa, consequentemente, vem a promoção e vem a ascensão profissional, sem dúvidas. E a rede de contatos e visibilidade, você fica visível e você cria uma rede de contatos, não é? Olha, eu vou te indicar para tal lugar, olha, eu vou te indicar para tal lugar. Ou seja, você tem uma visibilidade e tem uma rede de contatos. E a rede de contatos não é só com quem te indica, mas com o teu pesquisador, com o teu grupo de pesquisa. Ah, o fulano é bom no que faz, o fulano fala sobre isso. E aí começa essa visibilidade, a promoção e a ascensão profissional e a credibilidade com a reputação, ok? Desenvolvimento contínuo das habilidades de escrita, estratégias para aprimorar a escrita acadêmica ao longo da carreira. E quando você sai do seu meio acadêmico, da sua formação, você acha que o seu processo de escrita para ali. E não, você pode, mesmo sendo um graduado, fazer escrita, escrever, aprofundar um conhecimento, e isso vai servir, inclusive, para, vou descer minha câmera, para você realmente fazer trabalhos grandiosos, maiores. E aí, quais são as estratégias para você aprimorar a sua escrita? Não parar de escrever, não é porque você saiu da graduação que a sua vida de escrita acabou, não, continue se aprimorando. E aí, quem sabe você lá na frente não deseja algo maior, não é? Ler bastante, escrever frequentemente, revisar com cuidado. Então, assim, ler bastante é uma dica primeira que você deve fazer sempre, porque é uma estratégia para você aprimorar a escrita acadêmica. Quanto mais você lê, mais repertório você adquire, mais palavras você começa a colocar no seu vocabulário, mais arcabouço teórico você consegue ter. Portanto, ler é a primeira regra de qualquer pessoa que deseja aprimorar a escrita, seja ela acadêmica, seja ela não acadêmica, ok?
E, claro, escrever frequentemente. Ah, vou escrever sobre tal tema, vou escrever sobre o que eu entendi a respeito deste filme, ou deste minicurso, ou desta situação. Escrever frequentemente, afinal, se você deseja aprimorar sua escrita acadêmica, ou sua escrita sem ser acadêmica, escrever frequentemente também seria a segunda dica mais importante. E revisar com cuidado. Às vezes você não consegue fazer essa revisão com cuidado porque você não domina alguma situação, mas você pode pedir para um colega fazer uma revisão e depois, sei lá, você senta com ele, né, e começa a discutir, olha, eu acho que você precisa melhorar tal coisa, melhorar tal coisa. Revisar com cuidado também ajuda no aprimoramento, porque afinal, na próxima escrita, você não vai mais cometer os mesmos erros ou fazer as mesmas situações, ok? Buscar retorno de colegas e professores, foi o que eu falei, no momento em que você revisa, você aprimora a sua escrita, e isso fica muito melhor quando você busca o retorno de colegas e professores. Eu gosto de mandar os meus textos para os meus colegas, para os professores eu não consigo mais, porque o acesso ficou limitado, sobretudo quando acabou a graduação, ou quando acabou o mestrado, porque, enfim, ele tem, na verdade, eles têm suas atividades, eu também tenho as minhas, e eles passam a ter outros orientandos, outras obrigações, e aí eu fiquei limitada. Contudo, eu gosto de fazer esse retorno, ou como as pessoas costumam falar, o feedback com os colegas, sobretudo da área. Olha, você pode ler esse texto para mim? Olha, você pode fazer isso? Eu gostaria de ter um retorno e saber como eu estou escrevendo, se meu texto faz sentido para você. E eu não estou mais no mestrado, não estou mais, por enquanto, buscando o doutorado e tal, mas eu costumo fazer isso frequentemente para que eu não perca, inclusive, o ritmo de escrita, porque quando você para, a sua escrita também para. E é importante que você faça isso regularmente, né? Buscar retorno, falar com professores e tudo mais. Se você tem contato com professores, ótimo, porque, enfim, professores são professores. Usar ferramentas como o uso correto das normas de citação e softwares de verificação de plágio. Isso é importante porque eu acho que é importante, agora eu vou usar um achismo, você sempre verificar se o seu texto está de acordo com as normas de citação. Logo, usar essas ferramentas é essencial. Eu costumo fazer isso frequentemente quando eu quero citar alguém, eu sempre busco as normas de citação, como se faz, como se cita. A palavra ficou estranha, né? Como se cita. Mas geralmente eu busco usar ferramentas que mostrem que o meu texto estão de acordo com a BNT ou não, ok? Eu acho que é importante demais você fazer isso e evita muitos problemas lá na frente. E também a questão da verificação do plágio. Embora eu saiba que os meus textos não são plágio, eu sempre passo por uma verificação, porque as minhas palavras podem ser parecidas com a de alguém, e aí o software pode dizer que é um plágio, e não é. Eu gosto de verificar para que realmente não esteja ali nenhum indício de plágio, ok? Se você também tem essa preocupação, você já está, digamos, muito à frente, porque plágio é crime, certo? E você usar realmente de ideias que não são suas, não é uma ação verdadeira. Mesmo que seu texto não seja um dos melhores, mas faça porque é seu texto, é seu trabalho, mas nunca se aproprie de um texto que não é seu. E a nossa querida IA, como eu havia falado anteriormente, eu utilizo a IA como suporte, nunca como base. E é isso que você precisa ter em mente. Eu vou utilizar a IA como suporte, nunca como base. A inteligência artificial escreva aí para mim tudo. Não. Ela é sempre suporte, nunca é a base. Ok? Eu acho que é importante deixar isso fixado na mente. Inteligência é um auxílio, é um suporte, nunca a base. Às vezes você está sem ideia para escrever e você pode pedir um auxílio. Inteligência artificial me ajuda a pensar em tal coisa. E aí, a inteligência artificial, com a gama de ideias
que está ali, né? Enfim, consegue te auxiliar, mas ela não pode ser a base do teu trabalho. Nunca, ela deve ser um auxílio, nunca a base, ok? Porque afinal, aí se apropria de outros textos, afinal ela é, digamos, educada a partir de outros textos que já são criados, e eu costumo dizer que não é o texto verdadeiro dela, porque ela buscou outras fontes. E você buscar daí não torna o seu texto verdadeiro. Então, faça, mesmo que tenha erro, mesmo que não seja o melhor de todos, mas faça, faça, porque o trabalho é seu, ok? Tem que ter a sua cara. A prática constante, a leitura crítica e a revisão podem ser formas de evolução. Então, se você fizer isso constantemente, fizer uma leitura constantemente e revisão, sempre isso vai te dar uma evolução, porque elas são formas de evolução e foi a própria inteligência artificial que disse: olha, eu acho que você deveria falar isso para os seus estudantes aí. E escrita acadêmica e a interdisciplinaridade. Como funciona isso? Como integrar diferentes áreas de conhecimento por meio da escrita? Eu gosto, gente, de fazer trabalhos com muitas pessoas, mas pessoas que tenham a ver com a minha área. Por exemplo, se eu estou falando de depressão na adolescência, eu gosto de trazer um professor, eu gosto de trazer um pedagogo, eu gosto de trazer, enfim, áreas que tenham a ver com o que eu estou falando, que sejam relevantes, porque isso endossa, ou melhor, engrossa o meu trabalho, dá mais firmeza, mais credibilidade. Então, como eu faço para saber se essas áreas aí são importantes, se vão ser relevantes para o meu trabalho? De que forma esta área contribui para o meu estudo? Sim ou não? Se for não, retira, mas se for sim, mas de que forma? Vai contribuir assim, 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 vai ficar um excelente trabalho. Perfeito. Eu gosto também de fazer isso quando estou ministrando aula, quando eu estou lá no meu Instagram, eu gosto de conversar com outros professores. Um dia desse, inclusive, ao fazer um vídeo para o meu Instagram, eu estava explicando sobre uma figura de linguagem e como Manaus se chamava, mas eu queria mostrar o porquê, historicamente, Manaus se chamava daquela forma. E eu convidei um professor de história. Então, veja, foi relevante para a minha apresentação ali no Instagram. E aí você pergunta de que forma vai contribuir, não é? Ela é relevante e fará diferença? Se sim, por que não? Ela tem relação mesmo com o meu estudo? Vai apresentar uma coerência se eu trazê-la ou ela é uma coisa muito distante? Se for uma coisa muito distante, não tem por que você trazer. Mas se ela vai fazer diferença, se tem relevância, por que não? E as nossas considerações finais. Produzir por meio da escrita, conhecimento é melhorar a comunicação, você passa a ter um arcabouço melhor, você passa a ter um vocabulário melhor, você passa a ter um pensamento melhor. Quando se trata de escrita acadêmica, ela não pode ser construída de qualquer maneira, inclusive há uma vírgula aí de forma inadequada, não é? Era para ser um ponto, já corrijam aí. Então não pode ser de qualquer maneira. Vocês viram que existem características que vocês precisam seguir e existem características que vocês precisam abominar. Você entendeu como a escrita se relaciona com a formação acadêmica profissional? Eu mostrei alguns pontos, como esse conhecimento e escrita se relacionam com a sua formação acadêmica profissional, são importantes. Na verdade, a escrita acadêmica é importante e espero que você coloque em prática tudo que você aprendeu aqui, né? Tem um erro ali de língua portuguesa, mas vocês relevem porque foi um momento muito de correria na produção deste slide. E é isso. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma. E aqui eu deixo o artigo que eu havia citado no início para vocês perceberem como se monta uma revisão de literatura, como faz um artigo. E eu deixo meu agradecimento aqui. Este é meu e-mail de contato e este é meu Instagram. Eu consigo responder de forma mais rápida pelo Instagram. Agradeço pela atenção e espero que eu tenha colaborado aí para a formação, para o conhecimento e para a escrita de vocês.